Bom, chegou um momento. Eu não queria muito que esse momento chegasse, mas ele chegou e eu já tô bem emocionado mesmo eu só gravando por 2 segundos. Dia 8/4/2023, o mundo deu adeus a um desenho que sinceramente se tornou um dos meus favoritos, que no caso seria A Casa da Coruja. Saiu o último episódio, eu assisti no domingo e eu chorei igual um bebê recém-nascido. E eu tenho gravação disso. Mas antes de começar, sim, eu não gosto do fato da Disney ter simplesmente capado por completo a série. A série é para continuar por muito mais tempo. A terceira temporada reflete bastante isso. Mas, por mais que tenha sido bem capado a jornada inteira, ainda assim foi uma jornada com um final muito bom. E como uma criança que cresceu vendo coisas do Dr. Seuss, mais uma vez uma famosa frase dele vem à cabeça sempre quando eu penso sobre Real House. Apesar da cagada da Disney, eu não consigo não pensar nessa frase. E a frase é: não chore porque acabou, sorria porque aconteceu. E sim, mal deu 1 minuto de gravação e eu já tô chorando de novo. Então que eu derreter meu coração e comece a chorar aqui e ali momentaneamente ao decorrer do vídeo. E vamos começar a falar sobre o episódio final de Real House. Provavelmente um dos meus desenhos favoritos de todos os tempos. Então eu espero que você goste e eu vou sentir saudade desse desenho. Ai. Antes de começar, vamos notar umas coisinhas interessantes. Por incrível que pareça, esse episódio ele tem bem menos informação complexa se comparado com o primeiro e segundo episódio da terceira temporada. Então, em certos momentos, eu vou dar uma resumida, mas isso mais porque não tem muita informação adicional que eu possa simplesmente dar. Outra coisa importante se notar é que esse terceiro episódio, ele se aproximou muito do jeito que Over the Garden Wall tenta explicar algumas coisas. Ou seja, certos acontecimentos chaves, eles não são explicados por diálogo, e sim mais por acontecimentos que aparecem na tela. Fora que certas coisas sequer são explicadas, ou seja, tem muita teoria pra você simplesmente fazer, então isso me deixa crer que vai ter algum livro naipe o terceiro diário de Gravity Falls. Se você não sabe do que eu tô falando, basicamente Gravity Falls ganhou um livro como se fosse uma piada, mas na verdade ele tem algumas informações bem interessantes sobre certos personagens, especialmente o Ford. Fora que tem umas curiosidades interessantes. Então, esse aqui é o livro perdido, né? O famoso livro 3. E outro exemplo que eu posso dar disso, só que não tão melhor igual esse, não tão melhor, foi foda, foi este livro aqui, que é o livro de feitiços da Star, do Star vs. The Forces of Evil. E é basicamente isso. Dito isso, o episódio ele começa já bem pra frente. Ele literalmente começa onde o último episódio terminou. E é literalmente o colecionador, o The Collector, basicamente capturando todo mundo. Não, eu não vou falar disso, Gabriel. Essa piada já tá chata pra caramba, então cala a boca. Logo após todo mundo ser capturado, a gente tem as nossas 3 figuras centrais desse episódio basicamente presas em um pesadelo. Cada um dentro do seu próprio pesadelo específico, que quer dizer um pouquinho sobre o personagem. No caso, a Lois se sentindo culpada por tudo que aconteceu. No caso do King, é o fato dele ser o último titã. E da Ida é porque ela ainda se sente culpada pelo que aconteceu com os pais. A primeira saída desse pesadelo é a Lois, e é interessante o jeito que ela sai, porque é de uma maneira bem esperta, porque basicamente a Amity, que tá sendo controlada, ela erra o nome de um duelo de bruxas. Então a Lois simplesmente diz: a Amity nunca erraria o nome disso, então isso aqui é só um sonhozinho. E como que ela sai desse sonho? Bom, todo mundo explica que basicamente você sai desse sonho do mesmo jeito que você acorda depois de ter um sonho ruim. Você liga a luz. E é isso que ela faz, e logo em seguida ela tira a Ida e o King dos seus respectivos pesadelos. E assim, finalmente, a gente tem o reencontro das nossas 3 figuras principais da série inteira. Infelizmente, apesar dessa cena ser bonita, o colecionador viu essa cena e não ficou feliz, porque a ideia de simplesmente colocar todo mundo em um pesadelo foi de Rainy. Se você não lembra, Rainy tá sendo controlado pelo Belus. Os dois têm uma pequena discussão aqui, e depois o Belus tem uma ideia, e ele conta isso pro colecionador, que é basicamente o colecionador ir pra lá, pra onde tá os 3, e brincar com eles pra se mostrar como realmente é o colecionador. No meio dessa conversa, o colecionador basicamente fala: olha, tá ligado aquele cachorro ali? Então, ele é um titã. Essa é uma informação interessante, porque o Belus aparentemente não sabia disso, só que tá, essa informação é simplesmente inútil, porque ela não serve pra nada pro Belus, então
Agora ele só sabe. Continuando, o colecionador se separa do Belos, os dois vão pra dois caminhos diferentes. O colecionador, no caso, ir brincar com a Luz e o grupinho dela, e o Belos simplesmente foi fazer um plano. O que é esse plano? A gente não sabe até o momento. O colecionador chega lá no nosso grupinho e pergunta pro King, por que você prefere brincar com esse pessoal do que comigo? Todo mundo responde, a resposta é bem curta e grossa, porque a brincadeira dele é uma bosta. Nisso, o colecionador começa a retrucar de uma maneira interessante. Ele diz que o jeito que todo mundo fala sobre a brincadeira dele é como se ele fosse um vilão. Nisso, o King, ele simplesmente disse que, cara, brincar controlando as pessoas não é uma coisa boa. Fora que ele meio que foi responsável pelo feitiço de drenagem que quase matou muita gente. Com essas informações, ele retruca de uma maneira bem interessante que nos revela duas coisas sobre o colecionador. Ele diz que as pessoas são como brinquedos, se quebrar é só você consertar, e pra simbolizar isso, ele faz um boneco dele mesmo, quebra o pescoço, joga fora e o boneco se regenera. E aqui a gente tem provavelmente a frase mais sombria do desenho inteiro, que seria a Luz perguntando se o colecionador não entende o que é morte pros mortais. Nesse diálogo, a gente basicamente confirma duas coisas sobre o colecionador. A primeira, ele é uma criança que não sabe muito bem o peso das ações que ele tá fazendo. Além de que isso tá misturado com o fato dele não saber o que é mortalidade. Então, literalmente, qualquer coisa viva pra ele é só um mero brinquedo, porque ele acha que ele pode consertar. Algo que eu vou falar um pouquinho mais a fundo já já. Tendo terminado esse diálogo meio mórbido, o colecionador chega e fala, olha, não quero assustar mais vocês, eu só quero que vocês se tornem meus amigos. E assim ele prossegue a, entre muitas aspas, brincar com o nosso trio principal. Nesse meio tempo a gente vê o Belos basicamente tentando sair do castelo, até que Raine consegue sair do feitiço do colecionador. E assim ele começa a basicamente tentar lutar por controle do próprio corpo. O que leva o Belos a dizer que Raine sempre foi um mago ou mague bastante chato em questão de poder. O pronome neutro é foda, viado. O Belos basicamente continua indo pra algum local pra realizar seu plano que a gente não sabe até o momento. Porém, agora a gente tem uma visão de onde tá a Amity, o Gus, Willow, Hunter e a mãe da Luz. Tá todo mundo transformado em bonecão em uma galeria onde tá basicamente todo mundo do The Boiling Isles. Entretanto, a gente tem uma cena que eu sinto muito, só me lembra do Bloodborne. Basicamente a Emery, em formato de boneco, consegue mexer um tequinho o dedo indicador dela. Isso obviamente me lembrou da oficina abandonada no Bloodborne, que quando você vai lá, tá lá a boneca jogada no chão, só que se você prestar atenção no dedo dela, ela tá mexendo. Continuando, agora a gente tá vendo o que é as brincadeiras do colecionador, e são basicamente brincadeiras que a gente considera normal, só que de jeito muito mais extremo, o que quer dizer que a Luz e o King e a Ida tem que sobreviver a essas brincadeiras. E isso basicamente acontece, e eventualmente o colecionador começa a ficar triste porque ele vê que ninguém tá se divertindo com as, entre inúmeras aspas, brincadeiras. Então, dada essa situação, a Luz sendo do jeito que ela vê que o colecionador é só uma criança extremamente poderosa que não sabe o que tá fazendo com os próprios poderes. E assim, finalmente, ela vai tentar colocar algum senso de moralidade e peso sobre o que ele tá fazendo. Ela vai conversar com ele pra ver se ela consegue, de uma maneira pacífica, acabar com tudo que tá acontecendo. Nisso, na primeira trocação de diálogo entre eles, o colecionador deixa uma informação extremamente importante vazar. Os irmãos dele basicamente tentaram fazer uma brincadeira falsa de esconde-esconde, e por conta disso mandaram o colecionador pro The Boiling Isles. E foi assim que ele conheceu os Titãs. E os Titãs foram muito gente boa e basicamente abraçaram ele vivendo por ali. Só que aqui entra um porém. Os irmãos do colecionador, ou parentes dele, tanto faz, basicamente viram que os Titãs tinham algum nível de poder que era perigoso para os colecionadores, ou essa espécie que eu não sei o nome. E por conta disso, eles fizeram alguma coisa que os titãs começaram a assumir. Por conta dessa situação, o último titã que tava de pé, que no caso seria o pai do King, ele basicamente tentou proteger o King o máximo que pôde, por isso ele tava naquela masmorra, se você lembra de alguns episódios atrás, e foi ele que selou o colecionador dentro daquele artefato. Ou seja, quem começou com esse lance de mentir pro colecionador foi os próprios irmãos barra parentes, ou espécie. Porém, duas coisas interessantes a se notar. Existe mais de um colecionador. Isso é interessante, e não só isso, eles não são seres absolutos, os titãs conseguem basicamente lutar contra eles, ou tem alguma força que é basicamente um counter deles. Fora que, a coisa mais importante, os titãs não estão teoricamente mortos, eles podem estar presos, sendo basicamente prisioneiros dos outros colecionadores. Porém, infelizmente a gente não sabe se eles estão mortos ou capturados, porque isso nunca mais vai ser explicado, porque esse último episódio não explicou nada disso. Então, na minha opinião, eu prefiro acreditar que eles só estão presos. Ou, sei lá,
canceladas, alguma coisa desse tipo. Então, agora a gente basicamente sabe toda a história do colecionador e a Luz basicamente liga alguns pontos e a história dele é bem parecida com a dela. E por conta disso, ela propõe mostrar pro colecionador a história dela, do King e da Ida. E assim, finalmente mostrar pra ele o que é viver, como é a vida de um ser vivo e o que eles fizeram pra simplesmente superar os problemas que eles tiveram. Porque, mais uma vez, o colecionador é basicamente um paralelo a eles. Depois dessa cena a gente corta e agora a gente tá seguindo mais uma vez o Belus, que dessa vez Randy tá basicamente lutando o máximo que ele pode pra expulsar o Belus do corpo dele, e por um curto período de tempo ele conseguiu retomar o controle do próprio corpo. Mas ainda assim, o Belus conseguiu realizar o plano dele, que era simplesmente possuir a ilha inteira. Ou seja, lembra do coração que tava batendo lá no Salão do Trono? Ele conseguiu se fundir com o coração. Então, neste exato momento, o Belus está possuindo um titã. Dada essa situação, agora nosso grupinho de bonecos está voltando ao normal. A Emery basicamente consegue fazer um glifo de luz e ela consegue voltar do seu estado de boneco e por algum motivo ela voltar também trouxe todo mundo de volta à forma normal. Isso é só um detalhe que eu acho que o pessoal deixou escapar, então eu vou considerar isso um furo no roteiro. Então, sei lá, a luz que a Emery criou basicamente conseguiu refletir nos outros e todo mundo voltou. Enfim, é só estranho. Depois de todo mundo sair da forma de bonecão deles, eles começam a questionar onde é que eles estão. E ligando os pontos aqui e ali, eles descobrem que eles estão na sala dos arquivos. Só que quando eles vão ajudar os outros, a Emery para e fala pra todo mundo: cadê a Luz? E voltamos pra Luz, Ida e King e basicamente eles estão mostrando como é que foi a história deles, todo mundo junto como se conheceu e como foi tudo se desenvolvendo. Eventualmente o colecionador vê uma memória deles sobre Grudgby e como é um jogo, ele se interessa, então eles vão pra Rek'Sai pra basicamente explicar sobre o jogo e algumas historinhas aqui e ali. O colecionador encontra algumas figuras observando todo mundo ali e ele tenta fazer amizade com eles, mas ele é o colecionador, então todo mundo tem medo deles. O colecionador por conta disso fica chateado e pede pra Luz levar ele a outro lugar. E esse outro lugar não é nada mais nada menos que o próprio lugar onde a Luz aprendeu seu segundo glifo, o glifo de gelo. E aqui a gente tem informações bastante interessantes. Assim como todo mundo, o colecionador nunca viu um humano ou algo do tipo fazer magia, porém ele deixa escapar a informação que ele nunca viu um próprio titã se comunicar com o humano para ensinar a eles magia de titã. Ou seja, foi por meio dos glifos que os titãs faziam magia. E o mais interessante, foi um titã que diretamente se, entre muitas aspas, comunicou com a Luz. Ou seja, o The Boiling Isles, Bones Barrow, aquele titã onde tudo acontece, toda a história acontece, tá vivo. Ou seja, faz sentido o coração do titã tá batendo. E isso nos leva a um diálogo bem interessante, porque é uma informação muito grandiosa. É o jeito que os titãs faziam magia e, acima de tudo, um titã simplesmente falou com uma humana. Por conta disso, o colecionador questiona se a Luz simplesmente fez alguma lavagem cerebral ou forçou a Ida, o King e até mesmo o titã a serem amigos dela. E ela diz que não, e que diz que os seres vivos são basicamente criaturas muito complexas. Mais uma vez, algo que o colecionador não entende, porque ele é imortal e muito poderoso. Por conta disso, a Luz entende o colecionador e diz que tudo que você precisa para ganhar amizade é ser bondoso e perdoável. E assim o colecionador começa a entender como funciona a vida ao redor dele. Porém, esse momento é interrompido pela própria respiração do titã. O colecionador é o primeiro a notar isso e ele olha para a caveira do The Boiling Isles e ele fala: aqueles olhos não me diga. E a Luz responde: sim. É o Belus. O Belus conseguiu se fundir com toda a ilha e ele começa a tomar conta de tudo de uma maneira muito perigosa. O nosso trio principal não sabe muito bem o que fazer, até porque é literalmente eles contra uma ilha inteira, e o colecionador diz que sabe o que fazer. E como um excelente discípulo de Luz, ele tenta conversar com o Belus e perdoar ele, e não funciona. O colecionador pensa que ele conseguiu fazer alguma diferença, só que ele acaba baixando a guarda dele, o Belus ataca ele, só que quem acaba recebendo o tiro é a Luz. Ela basicamente pula na frente do colecionador para proteger ele. O colecionador fica confuso porque ele basicamente fez tudo certo, então ele só pergunta: eu fiz alguma coisa de errado? E a Luz diz que não, ele fez algo muito bom, só que o Belus é uma questão um pouquinho mais complicada. Dito isso, ela nota que ela não conseguiu defender o ataque e ela acabou sendo acertada, o que acaba corroendo ela. Mais uma vez ela diz que ela vai se separar do King e da Ida, e mais uma vez ela não sabe o que dizer, e ela só desaparece. E obviamente isso afeta o colecionador porque a Luz foi a única que tentou colocar algum senso na cabeça dele e apresentou pra ele conceitos novos. E
quando a luz desapareceu, ela simplesmente virou luz e começou a voar pelo The Boiling Isles inteiro. E obviamente que algumas pessoas, isso inclui aparentemente os bonecos, sabem o que aconteceu. Porque a mãe dela, em formato de boneco, começa a chorar. E agora, voltando pro colecionador, ele vai entender o que é mortalidade. Logo de cara, ele pensa que a luz simplesmente quebrou e não morreu, então o que ele tenta fazer de primeira? Tenta trazer ela de volta à vida, e aqui a gente descobre que a magia dele não funciona assim. Sim, na teoria a luz morreu de verdade, na frente do colecionador e na frente da Ida e do King. Sim, a Ida e o King entram em modo fúria e a cena fica um pouco pesada. O King começa a ficar um pouquinho mais peludo e um pouquinho mais alto, e ele perde o controle e ele não tem mais a voz fina quando grita. E a Ida basicamente deixou toda a raiva dela consumir ela, e agora ela tem uma nova forma no seu modo de coruja ou Owl Beast. Assim os dois partem pro ataque violentamente do jeito mais raivoso possível. E o colecionador finalmente entende, ela realmente se foi. Só que agora a gente vai ter a ideia do que aconteceu com a luz depois que ela, entre aspas, morreu. E a gente vai descobrir isso do jeito mais Kingdom Hearts possível. Assim, essa cena, se eu colocar o Dive to Heart, é a coisa mais Kingdom Hearts que a gente vai ver no desenho. Enfim, voltando. Basicamente a luz começa a pensar um pouquinho e ela diz que ela devia simplesmente ter agradecido o King e a Ida. Mas calma lá, meu parceiro, as similaridades com Kingdom Hearts não terminam aqui. A luz ainda teoricamente tá viva, e quem puxa ela de volta do Dive into the Heart é o pai do King. E aqui rola um diálogo muito interessante. Basicamente, ele confirma: sim, eu sou o pai do King, e sim, eu sou o Titã onde tá todo mundo vivendo nesse exato momento. Não só isso, de uma maneira bem vaga, ele explica o que é esse local onde basicamente é utilizado para se teleportar entre dimensões, ou seja, Terra, Boiling Isles, e o que aquele lugar representa. Ele explica que esse lugar é o Space Between, e eu falo em inglês porque no inglês faz mais sentido. Se eu fosse traduzir de imediato o Space Between pro português, seria o espaço entre. E sim, é no sentido de estar no meio de duas coisas, ou seja, se tem um mundo e tem outro, esse lugar coexiste entre eles, como se fosse uma ponte, por assim dizer. E ele confirma que sim, esse lugar pode levar a outros lugares. E mais uma vez, é isso que a gente tem de explicação e nada mais é explicado. Dito isso, ele diz que ele tá preso ali e que pelo menos, apesar dele estar sozinho, ele conseguiu ver as pessoas que foram legais com o filho dele, o King. E a Louise diz que ela não é tão legal assim, e ela cita que basicamente quando o colecionador foi pra peitar o Belos, basicamente ela torceu pra que o Belos simplesmente destruísse a criança. E o pai do King diz que ele entende essa reação, porque ele tentou salvar o King, só que por conta disso ele atacou a pessoa errada, nesse caso sendo o colecionador. Isso leva a Louise a perguntar pro pai do King se eles dois são igual o Belos, são pessoas ruins. É óbvio que ele diz que não, porque são casos completamente diferentes, e a Louise tenta argumentar dizendo que o Belos tá tentando fazer isso por um bom motivo, entre muitas aspas. Porque, segundo o próprio Belos, ele quer fazer isso para proteger a humanidade, porque a humanidade não gosta de bruxas. E tudo que a Louise tá tentando fazer é só salvar os amigos dela, e basicamente ela tá criando um espelho como se, o Belos na teoria tá fazendo a mesma coisa que eu, só que o pai do King chega e fala uma coisa que basicamente muda a cabeça dela. A Louise simplesmente pensa que o Belos tem um bom motivo para fazer tudo que ele tá fazendo, quando na verdade, não. Ele explica que o Belos não quer ser só uma pessoa boa, ele só quer ser um herói da própria história dele, criando essa ilusão, essa desilusão que ele é um grande herói. Porém, nessa conversinha meio que interrompida, porque assim, o Belos, ele tá tentando possuir uma ilha inteira, e isso acaba afetando o pai do King. Ele só fala que tá com pouco tempo e pergunta pra Louise: você tá pronto pra parar o cara? Obviamente a Louise fica confusa, porque na teoria ela tá entre aspas morta, e ela não consegue simplesmente parar uma ilha inteira. E assim o pai do King simplesmente chega pra ela e fala: olha, você ajudou tanto meu filho, que tal se eu dessa vez ajudasse você? Ele literalmente vai sacrificar o pouco de tempo que ele ainda tem pra dar poderes pra Louise e finalmente parar o Belos. A Louise fica relutante um pouco, ela até pergunta se ele tem certeza que quer fazer isso. Ele fala: olha, você é a única aqui, e eu acho que você é uma boa bruxa, mas você tem que aceitar isso, eu não posso te entregar se você não quer. E assim ele termina com uma pergunta: agora é com você vai escolher você mesma? Ela aceita os poderes e assim começa
começa a nossa despedida do pai do King com a luz. Mas antes da luz sumir, ele explica que o tempo que ela tem é bem curto, então ela tem que usar esse poder de maneira sábia. Só que ignora isso, a luz tá mais preocupada em saber se ele não queria falar nada pro King. Ele pensa um pouco e cochicha alguma coisa no ouvido da luz que a gente vai saber mais pro futuro. E logo depois disso, a gente finalmente vê a verdadeira forma dele. Literalmente um gigante completamente esquelético que lembra um pouquinho o Cthulhu. E logo em seguida, ele se despede da luz e se afunda no Dive into the Heart. Eu sei, Kingdom Hearts, calma. Voltamos pra sala dos arquivos, a Camila acorda e agora a gente tem uma ceninha bem interessante. Basicamente, todo mundo tá teoricamente exausto, então ninguém consegue usar magia direito e tá todo mundo preocupado com a luz. Mas a Camila tem fé na sua própria criança e ela diz que a criança dela não vai cair por qualquer coisa. Ela é uma Noceda, ela não vai desistir tão fácil. E logo em seguida ela tem uma ideia de usar os próprios glifos pra fazer magia e ajudar todo mundo na sala dos arquivos, os bonecos no caso. Voltando um pouquinho pra Ada e pro King, eles ainda estão completamente fora de controle, e por conta disso o colecionador começa a se desesperar, porque ninguém tá escutando ele e ele não quer que mais nada aconteça, especialmente com a Ada e com o King. O que leva ele a finalmente chorar. Ele começa a sentir alguma coisa, ele começa a notar tudo que ele fez. E pior ainda, ele tenta usar magia, mas ele não consegue. Mais uma vez, os titãs têm alguma coisa que conseguem eliminar os poderes dos colecionadores, então se o Belos tá com o corpo de um titã, temos um problema. O Belos parte para dar o ataque final, só que aí chega uma pessoa que renasceu. Sim, mais um desenho onde o final tem algum personagem se transformando. Nesse caso agora é um Super Saiyajin 4. And Boom Choi tem o Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin Luz Noceda tem o Super Saiyajin 4. E aqui no desenho aparentemente se chama Titan Luz ou Titan Luz, alguma coisa assim. Ela brota do jeito mais Luz Noceda possível e ela traz de volta a Ada e o King do seu transe de raiva. Logo em seguida, ela consegue ganhar um pouquinho de tempo para eles respirarem, só que temos um problema. O castelo do colecionador basicamente tá sendo afetado por tudo que tá acontecendo na ilha. E eu não sei se você lembra, mas todo mundo tá naquele castelo. Então o colecionador decide, eu vou ajudar, e ele parte para tentar ajudar no castelo. Já a Luz, a Ada e o King vão ficar para tentar lutar contra o Belos pau a pau. Logo de cara, a Luz não tá acostumada a usar poderes tão poderosos assim, mas aí a Ada chega e ajuda ela, e assim a gente tem a primeira montagem com a animação bonita do episódio. Depois da primeira leva de corrupção e depois de criar muita grama vermelha por algum motivo, a ilha inteira começa a tremer, ou seja, o Titã, que no caso é a ilha, começa a se mexer, ou seja, ele tá movendo algumas partes do corpo. Isso acaba afetando o pessoalzinho que tá no palácio do colecionador, tentando ajudar todo mundo na sala dos arquivos, mas antes que qualquer coisa ruim pudesse acontecer com o palácio inteiro, o colecionador chega e começa a segurar o palácio inteiro com cordinhas, ou no caso com fitinhas. Enquanto isso, o nosso triozinho do combate finalmente vê a situação de tudo. Eles conseguem ver tudo meio que do espaço. E a Luz fala, tô ficando sem tempo, vamos atacar onde realmente dói. No coração, porque é no coração de onde vem toda a magia. E onde é que o Belos tá? Exatamente, Luz Noceda usou a cabecinha. Com todo mundo entrando no local onde tá o coração, a gente encontra Rain presos em algum canto, eu não sei como explicar, tá corrompido tudo. Ainda liberta ele, tem uma cena bonitinha, só que olha só, que pena, a Luz tá ficando sem tempo. E agora que eles encontraram o coração, a gente finalmente tem mais uma cena de ação, e dessa vez a cena mais bem animada do episódio inteiro, então simbora pra cena de ação. A Luz chega no coração, começa a tentar remover o Belos, e enquanto isso todo mundo dá cobertura pra ela pra conseguir arrancar o Belos desse coração de bosta. Inclusive ela faz isso com frase de efeito do jeito mais anime e Luz Noceda possível. Do not underestimate me, Belos, for I am the Good Wish Luz, child of the human realm, student of the demon realm, and warrior of peace! Now eat this, sucker! E sim, ela consegue exorcizar uma ilha inteira. E tendo separado o Belos do coração, a ilha começa a voltar ao normal e a grama vermelha começa a surgir em cima da corrupção. Sim, todo o conflito gerado pelo Belos e o colecionador se foram. Mas calma lá, o principal mau caráter da série inteira ainda tá vivo. Ele fica na forma antiga dele, como se fosse humano, e tenta falar um monte de coisa pra Luz tentar deixar ele simplesmente viver, até começar uma chuva ácida, ele começar a derreter e a Luz simplesmente não fazer nada. E bom, se a Luz não consegue matar ninguém, quem
quem mata é a Ida, o King e o Rain. E assim ele morre sendo pisoteado igual Jojo. E logo em seguida, acabou o tempo da luz, ela tem que liberar o poder. Ela não tem mais tempo. Então ela é erguida no ar, libera o poder e o King finalmente vê pelo menos uma silhueta de como era o pai dele. A luz começa a cair depois de liberar o poder e a Ida e o King ajudam ela a amortecer a queda e assim finalmente acabou tudo. E pra aproveitar a deixa, a luz diz o que o pai do King queria dizer pra ele, que seria I love you. Ele trocou a parte do love, amor, ou eu amo você, por loaf, que seria pão. Que no inglês faz sentido porque loaf e love são bem parecidos. E agora a gente vê o resultado depois de tudo que aconteceu, todo mundo tá sendo liberado, as crianças estão finalmente vendo seus pais, e todo mundo saiu da forma de boneco, ou seja, todo mundo pode viver sua vida tranquilo, pelo menos por enquanto. Coisa interessante se notar, essa parte começa a ser narrada pela Luz. Diferença, a voz dela tá um tequinho mais grossa. E agora a gente tem uma montagem de todo mundo basicamente se ajudando pra tentar trazer as coisas de volta ao normal e basicamente tentando consertar tudo que aconteceu por conta do Belos. E por fim, o pessoal se reúne, a Ida finalmente conhece a Camila, a mãe da Luz, é uma cena bonitinha, todo mundo se reencontra e o colecionador traz de volta o Gucci. E agora uma coisa interessante, a Luz narra dizendo que o colecionador e ela fizeram uma promessa para os dois continuarem fazendo o seu melhor, e também diz que o colecionador voltou para as estrelas para tentar simplesmente amadurecer um pouco, deixar um pouquinho de ser criança. Mas antes disso, o King dá pro colecionador o François, sua pelúcia favorita, e diz que não espera a hora de ver ele de novo. E a última informação foi que a Luz não consegue mais fazer magia, já que não existe um titã muito foda, não tem como fazer magia com glifo, ou seja, ela não tem mais todo aquele poder que ela tinha. Mas ainda assim ela diz que vai seguir em frente e não vai esquecer sobre essa língua maravilhosa que ela aprendeu, que foi os glifos. E agora aperta o cinto que eu vou chorar. Estamos no futuro e a Luz tá começando a encaixotar suas coisas porque ela vai pra faculdade. Nisso a gente tem uma cena vendo que ela basicamente se formou na escola, terminou o ensino médio tecnicamente, e ela fez um scholarship de literatura com a Dana Terrence. Inclusive a faculdade que ela vai fazer é faculdade de magia, ou seja, ela realizou o sonho do Harry Potter de muita gente. Antes de continuar chorando, ela deixou uma informação muito importante. Apesar dela não conseguir fazer glifos, ela consegue fazer algum tipo de magia com a ajuda do String Bean, o talismã dela, e continuando a ficar bastante intrigado com o final, a Vi virou uma pessoa linda. Inclusive eu nem comentei, mas o design novo da Luz é muito foda. Ela tem um pique de emo. Eu gostei. E a Camila tá velha. Eu juro que eu tô tentando me segurar o máximo que eu posso. Continuando, a Vi tava basicamente espiando tudo e ela manda o Albert avisar todo mundo pra se preparar. Nisso, a gente descobre que a Luz, junto com a mãe, aparentemente estão de mudança. Elas vão se mudar pra aquela casa onde era o portal pro The Boiling Isles. Tanto que a casa está completamente remodelada, tá tudo bonitinho. E a gente vai pro The Boiling Isles agora. A gente acompanha o Albert, basicamente, ele tentando ir avisar todo mundo, a gente vê como é que tá as coisas agora, os créditos começam a aparecer, e a música que começa a tocar de fundo é um remix do encerramento da primeira e da segunda temporada e dos outros episódios. Eu tô me segurando. Bom, a primeira a aparecer é a Willow, e aparentemente ela virou uma profissional de... Flyer Derby, e o Hunter virou basicamente um confeccionário de talismã, ou sei lá, um artesanato de talismã, eu não sei direito como dizer isso, mas ele faz talismã. Inclusive ele faz isso com a ajuda do pai da Ida e com a ajuda da Bat Queen. Detalhe importante, o Hunter tem um novo talismã, que também é um passarinho, um pássaro azul, e tem uma... Segura. E tem um túmulo pro Flapjack, que a Willow coloca florzinha ou faz magia de planta pra honrar. E no túmulo tem uma gravura feita pelo Hunter dizendo que obrigado por me encontrar. Puta que pariu. A Willow e o Hunter vão se encontrar com a Lilith, que basicamente virou arquiteta, e ela inclusive tá reformulando a biblioteca inteira. Nisso aparece a Amit, ela tá com um design completamente foda, assim como todo mundo. Puta que pariu, calma. Assim todo mundo parte pra um lugar em específico, a gente vê um pouquinho de Rek'Sai, e alguns alunos viraram professores, e a gente também vê um self-insert da Dana Terrence como a estudante. A gente vê o pai da Amit tentando basicamente fazer ciência pra tirar aqueles símbolos que limitavam a magia dos alunos, e eles conseguem. Ou seja, daqui a um tempo todo mundo que tinha esse símbolo vai ser livre e pode estudar qualquer tipo de magia que eles quiserem. O grupo tá ali pra basicamente buscar o Rain, pra fazer a surpresa pra Luz. Inclusive, não só ele, mas um monte de gente vai aparecer, inclusive gente do
dos outros episódios, que tipo, uou. Depois a gente tem algumas cenas, uma interessante porque o castelo do colecionador ainda tá ali, meio que intacto. E finalmente a gente vê que agora o The Boiling Isles tem uma faculdade, entre aspas, uma universidade, e quem controla a universidade é a Ida. E óbvio que deram pra ela um gancho de pirata, porque é... Foi o que faz sentido. E agora no local da nossa querida surpresa a gente vê o King. Ele cresceu, tá mais peludo, o chifre dele aumentou e ele tá com um colarzinho com KG, que é entendeu? Enfim, a luz chega e basicamente toda essa comoção foi porque é uma festa surpresa pro aniversário de 18 anos da Luz. Porém, não só isso não é um aniversário só pra agradecer todo esse tempo que ela ajudou todo mundo, e fora o fato que entre esse tempo desse time skip ela ajudou todo mundo a reconstruir a cidade, blá 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 blá. O King tem algo pra mostrar que é ele tá ficando mais forte, o que quer dizer que os glifos estão voltando, só que diferentes. Não, a magia não morreu pra Luz. Na verdade, ela tem uma nova língua de glifos pra explorar e descobrir e basicamente aprender como é que faz magia. E a última surpresa é que o colecionador tava na área e ele fez uma estrela cadente de fogo de artifício bonito. A Luz começa a agradecer todo mundo e nisso ela diz que tem que falar uma coisa antes de acabar o fogo de artifício. Essa coisa que ela tem pra dizer é basicamente adeus. E aí o episódio termina com uma foto de todo mundo se despedindo pra câmera, ou seja, pra você. Tá foda, não tô conseguindo. E assim, terminou. Ai. E eu fico muito feliz. Terminou muito bem, não foi perfeito, mas terminou, eu senti abraçado. The Owl House se tornou um dos meus desenhos favoritos. É literalmente top 2. O desenho literalmente tentou lutar seriamente com Gravity Falls e eu acho que ganhou. Eu não sei, eu só fiquei muito feliz com o final. Eu não vou falar muito sobre o que eu não gostei, eu só quero absorver esse episódio. A série no geral foi muito boa, não tenho muito o que reclamar. Eu sei que vai ter gente que não vai gostar. É algo bem nichado e também é algo que tem muito tabu por ser um desenho animado e não ser um anime ou uma animação mais séria. Mas eu adorei, esse desenho me fez feliz, tratou de temas que eu gostei, me deu 3.000 inscritos do nada. E é isso, é uma jornada que durou pouco, foram literalmente só no máximo 3 anos de jornada, mas foi maravilhoso. Acho que se a minha primeira tatuagem foi em homenagem ao desenho, isso quer dizer alguma coisa. Então, eu estou triste, mas feliz, porque terminou bem, mas terminou. Eu não queria muito que isso acabasse. Maldito seja a Disney, mas pelo menos acabou bem. E, mais uma vez, não chore porque acabou. Sorria porque aconteceu. Puta que pariu, Dr. Zeus. Ou Zeus, Sus. Among Us. Eu acho que é isso. Eu não vou pedir like, eu não vou pedir pra se inscrever. Eu não tô aguentando isso, então só fica com eu chorando quando eu vi o final pela primeira vez. Ahí estás tú. ¿Puedes ayudarme a guardar estos maduros? I'll be right there. I can't believe you're already leaving for college. Remind me, what major did you pick again? Come on, Mama. You know me. I picked all of them. All of them. How is that even possible? Know me. I picked What? all of them. All of them. How is that even possible without your glyphs? It's been tough, but me and String Bean figured out our own way of doing things. And it'll be nice to finally see everyone again, after all this time. Luce, you saw them last week. That doesn't count. I was studying for finals. It's time. Go get the others. Welcome to the Boiling Isles. Watch your step.
Hurry, hurry! What's the rush, V? No one's gonna be mad if we're a little late. Yes, but today is special. Okay, okay. What is this? Well, Since you spent your 15th birthday helping us rebuild the Isles. And 16th. And 17th. we wanted to make it up to you. Camila told us all about your King Cineras from the human realm. They sounded a lot less haunted than our birthdays. Nevertheless, I made sure we followed Camila's instructions perfectly. Great work, everyone. Muy bueno. And look! Look! King's powers are getting stronger. Yeah, it looks like they're different from his dad's, but hey, you've got a whole new glyph language to try out. Guys. We've got another surprise. The collector was in the area and, well, he wanted to do something special for the occasion. Look! Vita, King, thank you for everything. Right back at you, kiddo. Weirdos? Weirdos. They're nearly gone. Okay, everyone, on the count of 3. 1, 2, 3. Bye! Foi bom. Foi bom. Foi bom. Eu odeio a Disney. Chega. Chega.